Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem na paz do Senhor. Estou fazendo mais um vídeo, mais uma vez, graças a Deus, com aquela proposta que eu tenho de apresentar a vocês sempre a palavra do Senhor, nosso Deus, de uma forma simples, básica, né? Sem muito conteúdo teológico e também sem estudos bíblicos, né? Porque, como eu já falei, nós temos sobre esse assunto, nós já temos bastantes vídeos na internet, né? Que são muito bons. Então, a nossa proposta é uma palavra de Deus simples, mas direta ao coração de vocês, né? E hoje, mais esse vídeo, nós cumprimentamos a todos. Eu sou o presbítero Marcos, aqui de Curitiba, no Paraná. E peço que você que gostar do conteúdo, né, que aqui nós falamos, que você então deu aí o seu like, né, sua curtida, e também se inscreva no canal, comente alguma coisa que você quer que a gente fale, a gente está à disposição. O nosso intuito aqui é levar a palavra para que muitas e muitas pessoas que precisam dessa palavra possam ser tocadas por nosso Senhor Jesus. Muito bem, o assunto que eu quero falar com vocês hoje, uma palavra muito poderosa, está ainda em João, estamos meditando em João, capítulo 6, e o versículo 35. Então ele diz assim, e Jesus disse: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então olha pessoal, que palavra maravilhosa, essa palavra que está aqui, né, em João. Então Jesus está dizendo aqui, né, que Ele é o pão da vida. Então Jesus é o pão da vida. Aquele que vem a Ele não terá fome. Em algumas versões diz que nunca terá fome. Então Jesus, meus irmãos, meus amigos e meus ouvintes, Ele é o pão que alimenta a nossa alma, né? Ele é o pão que alimenta em todos os sentidos a nossa alma. Então ele é um pão que não alimenta como um alimento físico o corpo nosso, né? Os alimentos que nós necessitamos dia a dia para sobrevivermos nessa terra, nessa vida, né? Para que se prolongue o nosso corpo humano, então os alimentos que contêm diversas vitaminas que nós precisamos para nos manter vivos e saudáveis, não é mesmo? Mas a palavra do Senhor está dizendo aqui que Jesus é o pão da vida. Então Jesus é o pão da vida, ele está dizendo que ele é uma nutrição espiritual. Então ele é o pão, ele é a palavra, né? Ele é a nossa palavra que salva, né? Que nos transforma. Então Jesus, ele é o pão que não dá somente o alimento para o corpo físico. Então Jesus é a palavra, Jesus é o pão espiritual que alimenta o nosso ser, a nossa alma. Enquanto vivemos aqui nessa terra em diversos tipos de problemas, necessidades, dificuldades, né? Muitos que estão passando por problemas de depressão e diversas enfermidades. Então Jesus, ele é o pão que alimenta tudo aquilo que o alimento físico não pode te trazer e tudo aquilo que os prazeres da vida, as coisas mais belas e mais saborosas da vida te pode trazer, ainda não se compara com o pão da vida, porque o pão da vida ele alimenta a nossa alma, o nosso ser,
nos traz a tranquilidade, nos traz a paz, nos traz a salvação, nos traz os alentos nas horas difíceis e também nos traz o conforto nas horas tristes e sombrias, que muitas vezes nós temos tantos amigos, né, meus irmãos? Nós temos tantos amigos, tantos parentes, mas muitas vezes nos encontramos sós. E é nessa hora Jesus também é o pão da vida, ele alimenta a tua alma. É só ele que pode ser. E ele diz mais, né? Além dele ser o pão da vida, ele diz que aquele que vem a mim não terá fome. Olha só. Então, ele é o pão da vida, né? E aquele que tem ele, aquele que vai a Jesus, então, ele nunca terá fome, ele não terá fome, né? Então não vai ter fome. Mas que fome é essa? Né? A fome daquilo que falta na tua alma, né? Aquela tristeza que está no teu ser, na tua alma, que muitas vezes uma bebida mais caríssima ou mais simples, né? Um vício de qualquer tipo de droga, ou seja lá qual for a circunstância que você se encontra. Mesmo você sendo crente, mesmo você sendo de alguma igreja, de alguma religião, não importa. Ou você sendo católico, não importa. Importa que muitas vezes você está numa situação muito difícil. E aqui ele está dizendo que ele é o pão. E se você participar dele, da palavra dele, do alimento dele, né? Se você buscar a ele, você não terá fome. Simples assim, você não terá fome, né? Porque ele vai saciar aquilo que falta na tua alma, os anseios que faltam para você. Mas aí ele continua, nesse mesmo verso ele diz, né? Além de não ter fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Olha só que interessante. Quem crê em Jesus. Então, se você vai a ele, se você crê firmemente, né? Se você não duvida, você crê nele mesmo fielmente, ele é, né? Você nunca terá sede. Então aqui, terá sede, e aqui no capítulo 4, no capítulo 4 aqui, ó, no versículo 14, ele diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Olha só que lindo isso aqui, pessoal. Aqui ele está falando ali, né, para a mulher samaritana, né? Então, aquele que beber da água que ele der nunca terá sede. Mas que sede é essa? Mas não é essa água que nós tomamos, que também, essa água que nós necessitamos, porque tem todos os nutrientes dessa água que precisa para nós sobrevivermos, né? Porque o nosso corpo humano, sem a água, ele não vive, né? Lógico, todo mundo sabe disso. Mas aqui ele não está falando dessa água, né? Como ele falou para a mulher samaritana com a água do poço. Ele está dizendo: aquele que beber da água que eu lhe der. Qual é essa água? Essa água é da fonte, a fonte de Jesus. Jesus é água viva, é fonte de água viva. E quem beber dessa água nunca terá sede. Mas que sede é essa? É a sede espiritual, né? Porque a nossa alma, muitas vezes nós não queremos aceitar, mas a nossa alma tem sede do Deus vivo, a nossa alma tem sede da água espiritual, né? Então, se nós bebermos da fonte que é Jesus, nós teremos vida eterna. Então, ele está dizendo aqui na palavra, aqui, ó, quem beber dessa água nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, ela é uma fonte de água viva. E que água é essa que ele dá? É a água do Espírito dele, a água espiritual que ele dá para nós, né? Então nós nunca teremos sede. Então aí nós teremos por completo, né, pessoal? Nós teremos o pão da vida, que é Jesus. Nós não teremos fome de nada na nossa vida, né? Mesmo que estejamos passando por problemas difíceis, né, ou situações horríveis, ele é o pão que alimenta a nossa alma. E quando precisamos, aí, quando temos sede de algo que nos falta também, ele também é fonte de água viva. Então, Jesus é o alimento completo, Jesus é o pão e a água, né?
aqui o simbolismo que a Bíblia nos passa, né? Que Jesus é a nossa fonte de vida eterna, e Jesus é o nosso alimento eterno. E ninguém vai ao Pai, né, a não ser por Jesus. Ele é o nosso Salvador. E nós vemos, né, pessoal, as situações que o mundo se encontra, né? As situações que alguns países que estão em guerra, as situações de terremotos que acontecem, né? De tantas coisas horríveis que acontecem nesse país, tanta morte, né? Tanta coisa horrível que acontece, né? E também nós vemos aqui no Brasil, né? A situação política, né? As situações do governo, tantas situações difíceis, e muita gente às vezes critica, né, os governos, né? Mas mesmo esse governo atual, ou governo passado, ou governo futuro, seja qual for o presidente, seja qual for a tua bandeira política, não estou eu aqui falando de política, não é o caso, mas nada disso vai mudar o que tiver que acontecer na vida, porque a palavra do Senhor, ela vai se cumprindo passo a passo, né? Ela vai se cumprindo tudo no seu tempo determinado, né, pessoal? Então, quando nós temos o pão da vida que alimenta a nossa fome, que é Jesus, e nós temos a água da vida eterna, então nós não precisamos se preocupar com a política do nosso país, nós não precisamos se preocupar com as guerras, nós não precisamos se preocupar em estar estocando alimento, se preocupando com tantos medicamentos que fazem mal para nós, tantas coisas ruins que fazem mal nesse mundo. Porque nós temos que lembrar o seguinte: nós, os salvos, nós estamos aqui de passagem nessa terra. Ele preparou um lugar, uma cidade especial, espetacular, grandiosa, maravilhosa, para os salvos que nele creem morar nessa cidade. Então logo a igreja do Senhor vai ser arrebatada, né? Independente da tua religião, mas se você tem fé, você crê nisso, né? Você que serve a Deus em alguma igreja, né? Que Deus possa tocar no teu coração para que você possa servir cada vez melhor e com amor. E você que também não serve a Deus, você que é ateu, não me importa, você é um ser humano, você é amado, né? Porque o João 3,16 aqui também, eu já falei essa palavra aqui no passado, mas ele morreu, ele amou o mundo pela nossa vida. Então qual é o mundo que ele amou, né? Então ele amou todas as pessoas, né? Então todos nós temos direito à salvação, todos nós temos direito a uma vida eterna. Então é essa palavra que eu quero falar para vocês hoje, deixar esse vídeo para quando você assistir, ouvir esse vídeo, seja o dia, o mês, o ano que for, enquanto esse vídeo estiver no ar, que você medite nessas simples palavras, com o meu português bem simples assim, né? Mas é de coração, pessoal. Eu quero dizer para vocês, Jesus ama todos nós. Ele só não ama o pecado, né? Mas ele ama a toda a humanidade. Então receba essa palavra e eu quero fazer uma oração por você agora e dizendo assim: se você ainda não buscou, se você ainda não se chegou de coração para receber o pão da vida e também beber da água da fonte da vida que é Jesus, então nesse momento eu vou fazer essa oração para que você tenha força, para que o Senhor Jesus aumente a tua fé, te dê graça e ajude você na tua trajetória nessa vida, nessa terra. Sendo você um grande empresário, um político, uma pessoa simples da comunidade, nas cadeias, onde estão cumprindo sua pena, ou nos colégios, seja você quem for que estiver me ouvindo e me vendo, tá? Não ligue para a minha simplicidade, para os meus erros de português, mas preste atenção naquilo que na essência da palavra que o Senhor está dizendo para você. Ele é o pão para a tua vida, ele é a água para a tua vida eterna, para o teu espírito. E eu oro por você agora e digo: Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro por todas as pessoas que estão assistindo e ouvindo este vídeo nesse momento, que essas pessoas possam ser tocadas por Ti, recebam o Teu amor, o Teu conforto, Senhor, receba o Teu amor, a Tua graça, receba o Teu acalento, que o Senhor seja o pão, Senhor, o alimento da vida deles, que o Senhor seja a água
espiritual para a vida deles, que o Senhor abençoe as suas vidas, que o Senhor cure suas enfermidades, que o Senhor, nos hospitais, que o Senhor se compadeça das pessoas que estão enfermas, nas grandes cadeias, nas penitenciárias, aonde quer que for, que essas pessoas estejam ali, fechadas, enjauladas, pagando o Senhor por um crime que cometeu, e muitas vezes não cometeu, mas que o Senhor se compadeça, abençoe essas pessoas, que o Senhor salve as vidas, que o Senhor liberte, Senhor, ajuda o teu povo conforme a tua vontade santa. E todos aqueles que se chegarem a ti, que quiserem te aceitar, receba, Senhor, com todo amor, Senhor, apaga seus pecados, e lhe dê graça, e lhe dê vida com abundância, lhe dê da água, Senhor, e do pão, Senhor, da vida. Em nome de Jesus, seja tudo conforme a tua vontade, eu te agradeço. Amém. Quero dizer, pessoal, muito obrigado por vocês terem visto esse vídeo, e fiquem na presença do Senhor, porque sem Ele, pessoal, nós nada podemos fazer, ok? Muito obrigado a todos, meu grande abraço, fiquem todos com Deus. Tchau.